Meus irmãos queridos e amados, paz do Senhor Jesus Cristo, misericórdia, graça seja multiplicada a todos vocês. Pastor José de Ribamar dos Santos Silva, seu irmão Cristo, da Assembleia de Deus. Eu quero trazer hoje uma palavra do céu para vocês. Eu quero falar sobre os dons espirituais. Eu vou trazer verdades, revelações sobre os dons espirituais aqui que vocês nunca viram antes, que ninguém nunca falou aqui. Aleluia! Fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer para vocês pelo menos 4 grandes revelações sobre os dons espirituais, e as últimas 2 serão as mais reveladoras e poderosas. E eu creio que vocês vão aprender um pouco mais da parte do Senhor, nosso Deus. Aleluia! Vamos juntos então, a crescermos no Senhor, nos fortalecermos no poder da palavra do Senhor, na unção do Senhor Espírito Santo. Queridos irmãos, o texto base desta fala, desta breve reflexão bíblica, tentarei ser o máximo possível objetivo, para não gastarmos muito tempo, o vídeo não ficar muito amplo, não ficar muito longo, né? Então vamos usar 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo 1 ao 11, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 1 ao 11. Essa passagem bíblica fala sobre os dons espirituais fundamentais, os principais, que são os 9 dons principais do Espírito Santo. Interessante que os frutos também, ou o fruto, melhor dito, tem 9 características. É um fruto, porque é produzido pelo Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, versículos de número 22 e 23. Então é um fruto, porque é produzido pelo Espírito Santo, com 9 características. E os dons principais também são 9. Então percebam, os 9 dons do Espírito Santo podem ser divididos em 3 grupos específicos. Quais são esses grupos, pastor? Podemos dividi-los, número 1, em dons de inspiração, número 2, dons de elocução, e número 3, dons de poder. Queridos, eu quero tematizar esta pregação, esta reflexão bíblica, esse breve estudo bíblico, para ficar mais dar um norte, né, podemos dizer assim, aos irmãos queridos, por questões pedagógicas. O tema desta fala, desta pregação, é dons espirituais, ferramentas e armas do reino de Deus. Então percebam, primeiro grupo dos dons espirituais, dons de inspiração. Neste grupo nós temos os dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. São 3. Esses dons, eles são chamados dons de conhecimento ou revelação, porque manifestam a presença de um Deus que conhece, que vê, que sabe de todas as coisas. Chamamos também de manifestação da onisciência de Deus, o Deus que está presente e sabe de todas as coisas. Podemos dizer também que é os olhos de Deus na igreja, para que esta não seja enganada, para que esta não seja destruída pelos muitos inimigos. O dom da palavra do conhecimento, ou dom de revelação, ele pode ser definido da seguinte forma: é quando Deus dá a conhecer algo que está oculto, algo que é mistério, né? Relacionado à vida de alguém, um problema, um pecado, uma enfermidade, não é? Um laço do inimigo, um acidente, Deus mostra antes, e quando Deus mostra, nós costumamos afirmar, podemos dizer assim, afirmamos que Deus quer dar vitória. É um decreto de bênção, né? A manifestação do dom da palavra do conhecimento, comumente chamado de dom de revelação entre nós, dons de revelação. Então percebam, o segundo dom, o dom da palavra da sabedoria, ele se manifesta quase sempre, ou podemos dizer sempre, junto com uma profecia, porque é uma instrução para o futuro, é sempre uma instrução para o futuro. Como resolver uma situação, né? Um problema, e uma direção para o futuro ministerial de alguém, por exemplo. Nós temos um texto que pode ilustrar isso da experiência de José, lá no Antigo Testamento, quando ele comparece com o faraó. Deus dá a interpretação do sonho do faraó e dá também para ele uma manifestação da palavra de sabedoria, um conselho para o futuro, como resolver aquele problema. E o próprio Deus estava falando profeticamente que haveria, né, no futuro uma crise. Então percebe, é basicamente aí que opera o dom da palavra de sabedoria, que vem sempre acompanhado de uma profecia, já que está relacionado
ao futuro. O discernimento de espírito é Deus dando a conhecer as manifestações que estão acontecendo na igreja. O tipo de espírito que está operando, o espírito humano, o espírito maligno, ou é o espírito de Deus? Para que a igreja não seja enganada, né? E também para que a igreja não venha a ter como um espírito maligno, quando na verdade é o espírito de Deus que está operando, e assim não venha blasfemar contra a manifestação do Senhor. Então, através desse dom, Deus dá a conhecer também a personalidade de uma pessoa, o caráter, o comportamento daquela pessoa, se é mau, se é ruim, né? Se é de má índole. É fantástico a operação desses dons, que nós chamamos de dons de inspiração, no meio da igreja. Eles precisam estar em evidência na igreja para que esta siga firme, sem ser enganada pelas astutas ciladas de Satanás. Pois é os olhos de Deus operando na igreja. É a onisciência divina, não é? Atributo peculiar de Deus. Deus manifestando a sua onisciência através do Espírito Santo na vida das pessoas de uma igreja local. O segundo grupo de dons espirituais são os dons de elocução, ou dons que expressam palavras, dons de fala. Neste grupo está o dom de variedade de línguas, interpretação das línguas e profecia. Vamos falar sobre cada um separadamente. O dom de variedade de língua é um dom do Espírito Santo, quando a pessoa fala várias línguas diferentes. É evidente que essas línguas são as línguas espirituais. Nós chamamos também de o idioma dos céus. É o idioma do país céus, porque os céus é um país, inclusive eu e você somos considerados, através de Jesus, cidadãos pátrios deste maravilhoso país chamado céus, e já estamos no reino de Deus. Então veja bem, quando vem as variedades de língua, seguida de interpretação das línguas, que é um outro dom, tudo sobrenatural e por inspiração do Espírito Santo, equivale a uma mensagem profética. Em alguns casos pode ser também uma revelação, mas quase sempre uma mensagem profética. Pode ser duas pessoas diferentes, um fala a variedade de língua, o outro interpreta, usados pelo Espírito, ou pode ser a mesma pessoa falando as variedades de língua e já tem também o dom de interpretação. É usado por Deus com esse dom, e então já emprega uma mensagem para alguém ou para uma igreja. Então é o Deus que está ali presente, né? E sabe de todas as coisas e fala através dos seus servos. Glória a Deus. Nós chamamos também de a presença de Deus no lugar. E fala, né? É a boca de Deus falando no meio da igreja, porque exprime palavras, e são palavras sobrenaturais. E o que é a profecia, pastor? A profecia é uma mensagem direta do céu, direta de Deus, passando por um canal humano, por uma pessoa, né? Vai fluir através de uma pessoa e ser comunicada a alguém ou a uma igreja, uma mensagem. Não é necessário se falar línguas estranhas, né? As línguas espirituais pode-se falar mesmo em português, aquela mensagem. O Senhor manda dizer isso e isso para você. Depois eu vou trazer um estudo só sobre como manifestar cada um desses dons separadamente, como se mover neles, como usá-los de forma bíblica, inteligente e equilibrada, né? Para a glória de Deus. Aleluia. Então perceba, esse é o segundo grupo dos dons. Terceiro grupo, nós definimos como os dons de poder. Dons de poder, chamados também manifestação da onipotência de Deus na igreja. Os dons de poder manifestam a onipotência do Deus que está presente, do Deus que age, fala, né? E do Deus que tem todo o poder para resolver os problemas das pessoas, para curar as enfermidades, para operar milagres, maravilhas, enfim, as mãos de Deus. Nós falamos também que são as mãos de Deus operando, trabalhando ali para socorrer vidas. E nesse grupo de dons está o dom da fé. É uma fé sobrenatural dada pelo Espírito Santo. Não é uma fé normal exercida pelo homem, né? É uma operação miraculosa do Senhor Espírito Santo. Aí vem os dons de curas, está no plural, porque são todo tipo de curas, né? Pois são muitos tipos de doença que existem. E também o dom de operação de maravilhas. O dom da fé, quando ele vem na pessoa, o Espírito Santo ativa esse dom, se move nesse dom, a pessoa passa a ter uma coragem, uma ousadia fora do normal, descomunal, e essa pessoa ela age rapidamente, como um leão, como um gigante, e realiza coisas impressionantes para Deus em curto espaço de tempo. Em curto espaço de tempo. Aleluia! Pode ver curas, milagres, libertações, batismo com o Espírito Santo. Há uma certeza muito grande dentro desta pessoa. Por algumas vezes Deus já nos deu a alegria de ser movido por este poderoso dom.
O dom de curas é quando você ministra cura sobre as pessoas e elas são curadas. Alguém pode ser usado mais para curar problemas nos ossos, outra pessoa para curar mais nódulos, né? Outros para tirar dores, curar dores, e enfim, outros para destapar o vírus. E a pessoa pode também, ao longo do tempo, ir buscando e ativando, né, os dons mesmo de forma mais ampla e sendo usado para curar todo tipo de enfermidade, para a glória de Deus. Aleluia. Todos os dons devem ser usados para a glória de Deus, é claro. Aleluia. Operação de maravilha são coisas impressionantes, coisas incríveis, como cegos de nascença, mudos, surdos, aleijados, né? Pessoas com deficiências de nascença também, cadeira de rodas, cadeirante, paralisia, e são curados instantaneamente. Doentes em estado terminal, com AIDS, com câncer, já praticamente impossível, né, ser curado pela lógica. E ali manifesta-se algo maravilhoso, poderoso, extraordinário, da parte do Senhor, e essa pessoa é curada. A ressurreição de mortos, inclusive para ressuscitar mortos precisa ter o dom da fé junto com o dom de operação de maravilhas se manifestando na vida dessa pessoa, que vai ser usada para ressuscitar mortos. Glória a Deus. Queridos, então vejam só, os 9 dons, falamos sobre os 3 grupos específicos, e demos aí uma explicação, né? Aleluia. Agora percebam, os dons, para nós concluirmos, manifestam os atributos que são peculiares de Deus. Quais são eles? Onisciência, onipresença e onipotência. Através dos dons, o Espírito Santo opera com esses dons na vida da igreja, com essas características, com essas virtudes que são divinas, são próprias do grande Deus. Então veja o privilégio de ser usado nos dons espirituais. A gente vai ter a operação miraculosa da onipotência, onisciência e onipresença divina. Isso é incrível. Os dons também podem ser chamados de ferramentas dos trabalhadores do reino. A Bíblia diz que a igreja são os trabalhadores de Deus, os servos que trabalham nos campos, que é o próprio mundo, para colher as vidas que são as almas, não é? Para ministrar a palavra da salvação, anunciar a mensagem, etc. Tudo que envolve o reino de Deus. E as ferramentas para exercer esse trabalho são os dons espirituais. Podemos também, de forma tipológica e simbólica, usando essa linguagem figurada da Bíblia, considerar os dons como ferramentas, como armas, porque também as Escrituras ensinam a Santa Bíblia que a igreja é o exército de Deus, cada crente é um soldado do exército de Jesus. Aleluia. Então o Senhor dá esse arsenal poderosíssimo, né? Segundo Coríntios 10:4 diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, para levar cativo toda a resistência, para derrotar todos os inimigos e fazê-los submeter-se ao Senhor. Bendito seja Deus. Paulo fala a Timóteo, lá no livro de 1 Timóteo capítulo 2, que este tinha se alistado para uma batalha e fazia parte de um exército, era um soldado, e tinha que agir como tal. Então as armas para que a gente milite, para que a gente batalhe, são os dons espirituais que o Senhor deixou para a igreja, e nós precisamos usar essas ferramentas, esses dons, essas armas, né? E buscar não só tê-los, mas usá-los com maestria, com excelência, com habilidade, com maturidade, para podermos sermos mais bem-sucedidos, produzirmos o máximo possível de resultados, que é o que o Senhor espera de nós. Que sejamos frutíferos, que sejamos excelentes. A Bíblia afirma, o próprio Jesus falou em João capítulo 14, versículos 12, que nós, os crentes, podemos fazer as obras que ele fez, ou até mesmo maiores, porque ele está voltando para o Pai. Então veja só como Deus espera que haja um produzir em nós uma excelência, um crescimento, um resultado forte. Glória a Deus, como agentes do reino, como filhos verdadeiros de Deus, através de Jesus. A Bíblia diz corpo místico de Jesus na terra, ele é o cabeça desse corpo, e a vida dele se move nesse corpo, para que as mesmas obras continuem sendo realizadas, e o reino de Deus tomando de conta de toda a terra. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para nós. Guarde esta palavra. Aleluia. Permaneça conosco aqui, nos siga no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe, nos ajude a pregar a palavra do Senhor. Estaremos postando conteúdo semelhante a esse com frequência. Bendito seja Deus. Semanalmente, pelo menos 3 vídeos. Glória a Deus, para poder estar sendo útil para abençoar pessoas especiais como vocês.